Aqui para a aula. Chegou mais uma aluna aqui, deixa eu ver. Então, muito boa tarde, meninas e meninos, né? Que depois vai ter alunos aqui que vai assistir essa aula lá na nossa plataforma. E hoje a gente vai estudar aqui dentro do processo das constelações, aquilo que eu, depois de ler tanto, né? Eu já li muitos dos livros de Bert. Eu acredito que eu tenha lido quase todos os livros de Bert e relido, né? Principalmente por conta das turmas de formação. Então, quando eu comecei a ler toda a estrutura de Bert Hellinger, toda a estrutura teórica dele, eu falei assim, gente, esse homem montou uma estrutura de como o amor se movimenta nas relações. E essa aula que eu vou dar aqui, vocês não vão encontrar em lugar nenhum que tenha teoricamente, vamos dizer, organizado assim dentro dos livros de Bert, porque o Bert ele foi fazendo a estrutura da teoria dele, pelaquilo que ele ia vivenciando, mas ele não trouxe que esses seriam os pilares das constelações. E de tanto eu estudar a teoria dele, eu falei, isso é um pilar, isso são 4 pilares profundos que tem dentro da constelação, do qual é a base teórica de como o amor se movimenta nas relações. Então, como é que esse amor se dá? E eu comecei a observar 2 grandes campos dentro daquilo que eu ia estudando. Primeiro que eu fazia assim, quando eu abri uma constelação, que até hoje ainda eu tenho esse hábito, e vocês sabem que o hábito, ele sendo feito diariamente, ele nos torna excelente no que a gente vai fazer. É a mesma questão se você pegar uma bicicleta para andar, você vai ser excelente em andar de bicicleta. Se você pegar ela todo dia, vai andar, você termina sendo excelente naquilo que você faz. Então, o que é que eu fiz, né? Eu abri uma constelação familiar e ia buscar, nesse campo teórico que eu estava lendo, o sentido de por que aquela pessoa se colocou lá atrás, nesse campo do pano, que eu considero um campo de xadrez ali, como se fosse um recorte do cérebro, né? E eu fui atrás disso para saber onde é que estava cada passo que eu tinha dado em uma sessão, onde é que estava a teoria desse passo. E quando eu começava a juntar teoria e prática o tempo todo, eu acabei formando em mim esse campo de olha a cena e já capto muito rápido, né? Ontem eu fiz uma constelação familiar. Na segunda carta, eu já tinha ali o que estava acontecendo, né? E eu falei, caramba. Não, e ainda eu fiz a constelação em grupo, com pessoas e com os bonecos também. Um dia, se todas vocês aqui da formação tiverem a oportunidade de vir estar presencial comigo, vocês vão ver, né, que eu faço isso. Gente, deixa eu só avisar aqui uma coisa, esse rapaz que entrou aqui. Só um minuto. Moço, o senhor se incomoda? Eu estou gravando. Vai sair no vídeo. Se incomoda? Tem certeza? Tá, porque o senhor vai ficar aqui aparecendo, tá? Eu vou dar um jeitinho de não aparecer aqui, vou vir mais para cá, pronto, eu vim mais para cá. Certo, gente? Então, quando isso começou a acontecer, gente, eu resolvi vir fazer hoje a aula de vocês no shopping, onde eu sou apaixonada pelo cafezinho daqui. E aqui dá para fazer aula numa boa, mas eu não contava com isso, né? Alguém de fora chegar e começar a sair na live, mas eu dei um jeitinho aqui. Então, quando eu e meus planos. Então, quando eu comecei a observar esses movimentos, eu disse, não, então esses são os grandes 4 pilares da sessão, da constelação familiar. Então, eu trago aqui para vocês, eu vou abrir aqui uma parte do que eu já fiz para poder começar a falar para vocês sobre esses
esses 4 pilares. Vamos lá. Então, a teoria da constelação é o quê? Primeiro grande pilar, as ordens do amor. Anotem aí, as ordens do amor. Sabendo que vocês vão anotar, depois eu passo tudo isso em apostila para vocês, tá? Então, as ordens do amor. Esse é o movimento maior de Bert. Ele observou que o amor ele tem uma ordem. Então, a gente não pode amar de qualquer jeito. A gente não pode simplesmente dizer, não, eu amo a minha mãe e o que eu ver ela sofrendo, o que eu a ver sofrendo, eu vou tentar resolver. Esse amor, Bert chamou que é um amor o quê, gente? Cego e emaranhado. Não é um amor onde o outro coloca sua força e a gente pode, diante de um problema de alguém, a gente apenas ser uma ponte, que é justamente o que o terapeuta ele desenvolve esse aspecto. Ele é uma ponte naquela dor do paciente. O terapeuta não tem que ficar dentro de si com o sentimento de que o que é que eu podia fazer mais pelo meu paciente. O que ele podia fazer mais é entregar uma nova consciência e aguardar que o paciente execute essa consciência. Que é justamente isso que eu venho trazendo como novo perfil meu, de observar esse campo sistêmico da prática, né? Que nada mais é, nada menos do que a gente dar para o paciente uma nova consciência. E onde é que está a diferença? O paciente vai colocar em prática essa consciência, certo? Então, quais são as 3 leis do amor? Pertencer, dar e receber e hierarquia. Não é isso? Então, a lei do pertencer, ela diz o quê? Todos têm o direito de pertencer. Todos têm o direito. Ninguém pode ser excluído. Então, tanto a aula de hoje, como a aula de quarta-feira que vem, eu vou trazer para vocês, na quarta que vem, os pilares que eu construí para o método baralho sistêmico. E hoje é os pilares da constelação, certo? Então, a lei do pertencer. Todos têm o direito de pertencer. A gente vai sempre rodar, em toda a teoria do Bert Hellinger, a gente vai sempre rodar nisso, que todos têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Uma vez que alguém é excluído, o comportamento dessa pessoa vai gerar um novo membro da família que tende a copiar esse comportamento. Mas copiar mesmo, gente. Então, vamos dizer que um avô foi excluído porque ele era alcoólatra, e aí a família foi escanteando esse homem, escanteando a ponto dele não ficar pertencente à família. O que é que vai acontecer? Vai surgir outro alcoólatra na família. Vai surgir. Então, aí a pessoa pode me perguntar assim, sim, Eli, mas aí como é que a gente faz? O meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, batia em todos os filhos, abusou minha irmã, e era um caos a nossa família. A gente pegou e botou ele de casa para fora. Olha mesmo isso. A gente colocou ele de casa para fora, porque a gente não queria mais nossa mãe casada com esse homem, nossa mãe não aguentava mais, e a gente foi, chegou e arrumou a roupa dele e disse, ó, saia daqui, você não pertence mais a essa família. Então, a gente está errado, Eli? Não, não está errado. A linha tênue, onde o pertencer vai existir, ela é um fiozinho muito, muito curto entre você e os seus sentimentos, entre o teu corpo emocional e as tuas atitudes. Então, essa pessoa que é o pai, que fez tudo isso que você me disse, né? Eu estou dando aqui um exemplo. Batia na mãe, era alcoólatra, faliu a família, batia nos irmãos, abusou uma irmã. Toda essa pessoa que fez isso, o próprio sistema deu limite a ele. Disse assim, fique longe. Mas ele ainda precisa pertencer. Em que aspecto? Em ter dado a vida para esses filhos. A vida.
Ou seja, é aqui, gente, ó, é dentro, é um sentimento dentro de cada membro que diz: obrigado pela vida. Isso foi muito bom que você fez pela gente. Você deu a vida. Mas o dano que você nos causou, a gente deixa você distante agora. Então, vocês conseguem perceber que é o mesmo homem, é o mesmo pai. É o pai que dá o abuso por ter sido alcoólatra, por fazer a família falir, por bater na mulher, por abusar uma filha, bater nos outros filhos, perder tudo financeiramente, e o mesmo homem que deu a vida. Se nós viemos aqui na Terra para viver uma experiência humana e divina ao mesmo tempo, então a gente precisou de quem para poder chegar aqui na Terra? Desse exato homem da mulher. Desse homem e dessa mulher. Então, na hora que a gente precisou dele, a parte dele, quanto por cento do pai ali a gente precisa? 50%. Quanto da mãe? 50%. Então, não há possibilidade de você dizer: eu não gosto do meu pai ali. Ele nunca esteve presente, nunca deu nada para a gente, eu não gosto dele. Então, eu pertenço 90% da minha mãe. Não há essa possibilidade, geneticamente, cientificamente. Você pertence 50% do seu pai, 50% para sua mãe. Então, muitas pessoas, às vezes, interpretam as constelações erradas por conta disso, porque diz assim: não, mas eu recebi uma dor terrível do meu pai. Não tem como esse homem pertencer à família. Às vezes a gente pensa que o pertencer, para quem deu um dano a gente, é pertencer fisicamente. E não é esse o propósito. As constelações vêm quebrar exatamente isso dentro do processo terapêutico. Quantas pessoas eu não já vi tomarem alívio na alma por ter sido abusado pelo próprio pai, e algumas mulheres que eu constelei abusadas pela própria mãe, abusadas sexualmente pela própria mãe. Quantas pessoas respiraram? Então, quer dizer que eu não preciso conviver com o meu pai que me abusou ali? Não, não precisa. Mas precisa agradecer a vida. Então, o pertencer vem nessa linha desse agradecimento, desse sentimento de gratidão. Então, essa é a primeira lei do amor, pertencer. E a segunda lei é dar e receber. Então, todos precisam, para manter uma boa relação na vida, precisa da brincadeira da gangorra. Todo mundo aqui já brincou naquela gangorra quando é criança, né? Que ora alguém fica em cima e ora alguém fica embaixo. Ora alguém vai para cima, ora alguém vai para baixo. O que é que a lei do amor, dar e receber, nos diz? As relações, elas são o quê, gente? Igualdade, ó. São igualdade. Eu tenho igualdade com vocês aqui, com a Sabrina, com a Rosiane, a Cris, a Ana Ruth, a Silvia, Joérica, com outras pessoas aqui que eu não estou conseguindo ver o nome, a Simone, a Cida, né? Então, eu tenho igualdade perante a vida com vocês. Então, na hora que eu ofereço o curso, vocês me dão algo em troca. Eu estou fazendo aqui bem o movimento de um curso. Eu ofereço o curso e vocês pagam, certo? A mãe oferece a vida e a gente agradece. O pai oferece a vida e a gente agradece. Essa é a lei. O que é que precisa para essa lei estar em equilíbrio? Que na hora que eu receba, quando eu recebo, eu me coloco como o quê, gente? Como um processo de humildade. Quem recebe está no campo da humildade. Não é humilhação, é humildade. Tem muita gente que dá para humilhar, não é verdade? Mas quem dá vai para o campo da superioridade.
Então, se tem uma pessoa que tem muito poder, poder financeiro, poder político, poder, qualquer nível de poder, ela está sempre aonde? Sempre em cima. Dentro da lei do dar e receber, olha o que é que vai acontecer. Essa pessoa está aqui e essa que está recebendo está aqui. Para que não fique essa gangorra assim, essa daqui também precisa se sentir no poder. E essa na humildade. Então, quando o marido dá uma joia para uma esposa, ela oferece um jantar para ele. Ela foi para que nível quando ofereceu o jantar? Para o poder. E ele, a humildade. Porque receber é um processo de se curvar ao poder do outro. Ao poder do outro. Na hora que eu recebo, eu digo, ele pode me oferecer. A grande questão dessa lei, dessa desordem dessa lei do amor, do dar e receber, é quando eu dou e tenho uma intenção ao dar. Então, por exemplo, olha, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma paciente minha aqui em João Pessoa. Essa paciente, ela é uma mulher, ela é uma médica, uma mulher que trabalha muito, e aí, simplesmente, ela arranjou um namorado. Um rapaz humilde, só que um rapaz se colocava sempre à disposição, né? E um rapaz que dizia que amava. E aí ela, para poder segurar esse amor desse homem, ela começou a dar demasiado a ele. Ele disse, eita, eu também quero fazer um curso de medicina. Ela começou a pagar o curso de medicina para ele. Trocava as roupas dele sempre, porque são roupas brancas, né? Então, uma vez por mês, ela comprava mais roupas para ele. As roupas estavam sempre muito organizadas para ele chegar lá na faculdade, muito bonito e tal. E ela foi apresentando ao grupo social dela e deu um carro para ele chegar lá, já que muita gente que faz medicina, né, gente? E geralmente são pessoas de posse, então chega sempre numa banca muito grande. Então, deu um carro, ele ia para a faculdade de carro, comprou os livros dele, o que você imaginar. Quando esse rapaz terminou o curso de medicina, o que aconteceu? Ele abandonou ela. Tinha conhecido uma aluna lá, uma amiga de sala, e essa aluna foi e começou a paquerar com eles, paqueraram. Eu sei que ele terminou ficando com essa moça. E ela veio constelar indignada da vida. Olha como a teoria ela faz você dar uma orientação melhor na prática da sessão. E aí ela veio, mas eu não admito, porque eu fui traída, Elisângela, eu dei tudo para esse homem, esse certificado que ele tem como médico, foi eu que dei, pererei, barará, barará, e eu lá escutando. Então, quando ela trouxe o caso, qual a primeira coisa que adentrou em mim? A lei do dar e receber em desordem. Ou seja, ela deu, ele era um casal, igualdade. Aí ela dá um curso, ele oferece alguma coisa para ela. Nananã e nananã. Fica dar e receber. Dar e receber. Humildade, poder. Humildade e poder. Na hora que ela diz, toma o curso, toma o carro, tome as roupas, tome os livros. Aonde é que ele ficou o tempo todo? Na humildade. Ele não sentiu o gosto do poder. E aqui entra uma palavra que o Bert trouxe, lá no livro A Simetria Oculta do Amor, que se chama o quê? Esse homem perdeu perante essa mulher o quê? Valor. É por isso que eu digo a vocês que as relações, elas também são capitalistas. Porque a gente tem que ter um valor para oferecer e tem que ter um valor para dar de volta. Então, esse homem perdeu o valor. Quando ele perdeu o valor, todo ser humano quer ter valor nessa vida. Não é isso, gente? Todo ser humano quer dizer, eu tenho valor porque eu sou consteladora familiar, porque eu sou um empresário, porque eu sou um gari que
que sei limpar a rua como ninguém. Então, todo mundo tem que ter um valor. Porque o teu espírito não consegue ficar aqui sem ter um valor. Ele vai ter a necessidade de dizer, dentro do meu valor, eu estou o quê? Servindo a vida. Ou seja, você tem uma utilidade. Por isso que o outro precisa se sentir valorizado, ter o valor dele. Porque senão ele vai dizer que não está servindo a vida para nada. E aí ele vai atrás do valor dele. E onde é que ele encontrou esse valor, nesse caso? Na outra mulher, que não tinha a mesma posse financeira que a mulher dele, mas que disse, você me dá uma carona, olha mesmo, uma carona. E na carona eu reconheço que você está no poder. Eu já tive outros casos que o rapaz traiu porque a amante precisou de um bujão de gás. Eu não esqueço nunca isso. A menina chegou, ele me traiu, porque a mulher, ele disse, não, mas é porque ela me pediu um bujão de gás e eu dei. E foi eu que paguei o bujão de gás ali. Com meu dinheiro, ele deu o bujão de gás a ela. Então, por quê? Porque aquilo que o outro pediu a você, você não ficou na humildade. Essa outra mulher chega e diz assim, ó, me dá um bujão de gás, me dá uma geladeira, me dá isso, me dá aquilo. Aí o cara vai e se sente, opa, aqui eu tenho valor. Então, é sobre valor, é sobre o que o outro serve à vida junto com você. Então, é por isso que essa lei do dar e receber, ela entra para o movimento também de uma outra lei, que é dar e receber ruim. Ou seja, se eu dou algo que eu vou danificar o outro, dar um dano, a outra pessoa tem direito sobre mim. Ou seja, se uma pessoa dá um abuso sexual, o que é que vai acontecer? A pessoa que recebeu o abuso, ela tem direito sobre a pessoa que deu. Então, ela pode chegar e dizer, fique longe de mim. É por isso que a prática das constelações, a psicoterapia, ela traz a oportunidade de quem foi abusada, por exemplo, dizer, fique longe de mim. Não tem um arquétipo de que, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe até a última gota de sangue que eles tirarem de mim. Não, eu honro e agradeço a vida. Agora, a dramatização que eu vivi com ele enquanto humanos, se eu recebi um dano, eu posso dizer, não, fique longe. Então, vocês conseguiram entender que tem dois grandes movimentos dessa lei, uma lei que é do dar e receber, boa, e tem uma troca. Se está em desarmonia essa troca, o outro que está recebendo demasiado vai o quê? Abandonar e trair. Vai trair. Não se iludam. Se você dá demais a um pai, a uma mãe, a um irmão, a um filho, a um vizinho, a um namorado, a um amante, o outro vai lhe trair. Porque ele perde valor ao receber muito. Certo? E tem a lei do dar e receber ruim, que é quando eu recebo um dano, eu sou obrigada a dar um dano à pessoa. Obrigada. Então, se alguém chegou para você e disse, menina, pelo amor de Deus, teu cabelo está horrível, você precisa rebater. Não precisa rebater com violência, mas você vai ter que reagir. Se você não reagir, isso volta para você. Agora, o que é que Bert diz para que entre na harmonia essa lei? Quando eu recebo um dano, eu tenho que causar um dano menor do que eu recebi. Até ele traz, em um dos livros dele, um exemplo que um rapaz casou, né, lá com a mulher e tal, e lá na hora da lua de mel, ele chegou para a esposa e disse, olha, ele era muito apegado aos pais, né, e disse, eu vou viajar com meus pais na lua de mel, não vou viajar com você. E a mulher ficou assim,
irada, né? Poxa vida, ele casa comigo e viaja com os pais. Aí ela não podia fazer nada, esse homem viajou com os pais na lua de mel. Quando ele voltou, essa moça tinha procurado Bert Hellinger, né? Isso foi um caso real. E Bert disse assim, deu um dano a ele, deu um dano, só que deu um dano menor. Aí ela fez, mas como assim, como é que eu vou criar esse dano para dar para ele? Aí Bert disse assim, viaje, só que você vai viajar sozinha agora. Diga ele, olha, eu vou viajar e você vai ficar aí. Então ela viajou, e quando ele chegou, ela viajou para poder haver um equilíbrio. Dizer, se você viajou com seus pais, eu também viajo, né? Para ele também poder sentir aquilo e eles poderem restaurar o casamento deles. Tem um outro caso também muito interessante dessa lei do dar e receber ruim, que às vezes a gente precisa teatralizar algumas situações, que é no caso de, até isso também está no livro de Bert Hellinger. Ele disse que uma mulher chegou para constelar com ele e falou assim, Bert, eu sou contadora e meu marido teve um problema lá no contador, lá da empresa dele, e ele me chamou para trabalhar com ele. Só que quando eu comecei a trabalhar com ele, eu vi que ele precisava fazer algumas coisas que a minha ética não condiz. E eu fiquei constrangida de dizer a esse marido, olha, eu não vou fazer isso. Porque era a empresa dele, é o que sustenta a nossa família, eu fiquei constrangida. E eu estou num beco sem saída, sem saber o que dizer para esse marido, mas eu não quero fazer isso que ele vai me pedir como contadora. Aí Berta fez, só tem uma saída para você. Ela disse, qual? Teatralize que você está num processo de depressão. Você vai dizendo que não consegue, que está triste, tal, e vai ficando em casa. Quando ele perceber e acreditar nisso, você vai dar a sugestão a ele, amor, coloque uma nova contadora no meu lugar enquanto eu me recupero disso. Quando ele colocar essa contadora, que ela fizer o jogo que ele quer fazer, você nem perde o marido e você também não precisa dizer a ele que você não vai, como contadora, fazer o jogo da empresa que ele quer. E aí ela disse que fez isso e conseguiu permanecer no casamento, porque aí ele faria como ele queria lá na empresa e ela continuaria sendo a esposa dele. Então, tem algumas coisas que a gente precisa, até trazendo para esse campo da teoria do baralho sistêmico, teatralizar mesmo, para que o outro receba esse teatro e veja que tem condições de continuar. Lembrando que a gente não pode fazer isso de forma maldosa, tá, gente? A gente pode fazer isso para poder contornar uma situação e a situação permanecer em equilíbrio com boas relações, certo? E a última lei desse primeiro pilar, que é as leis do amor, esse é o primeiro pilar, as leis do amor, é a lei da hierarquia. E Bert Hellinger diz assim, que existe uma ordem hierárquica para as relações. Eu até já disse em outras aulas sobre essa ordem. Então, a ordem hierárquica é o seguinte, os pais são os grandes e os filhos os pequenos. Muitas vezes as pessoas confundem isso, né? E dizem assim, mas eu não entendo essa coisa de que o pai é maior e o filho é grande ali, porque a minha mãe, ela age como uma criança, ela é muito imatura, muito insegura, e eu que comando tudo na minha casa, então eu sou a grande, né? Tem esses movimentos teatrais aí de algumas famílias. Mas a gente que está se formando como consteladora familiar, vocês, no caso, né? Vocês precisam entender uma coisa. Essa lei da hierarquia que Bert diz é quem chegou primeiro na vida. É na vida. Sabe aquela linha que tem no baralho sistêmico, no tabuleiro, que eu digo, aqui é o passado e aí a vida vai andando? É nessa linha a hierarquia. A hierarquia acontece exatamente nessa linha. Ou seja, teoricamente, quem veio lá atrás tem mais o quê? Mais experiência de vida, não tem? Porque a brincadeirazinha da gente aqui nessa terra
é ganhar experiência, ou seja, ter um campo consciencial maduro, pronto para viver. A brincadeira é essa. Essa deve ser a verdadeira herança que os pais deixam para os filhos. Um campo consciencial que o filho diga, mesmo que minha mãe e meu pai se vá, eu permaneço o quê? Firme na vida. Então, teoricamente, e pela prova mesmo, quem chegou primeiro na vida tem mais experiência do que quem vai chegando. E essa experiência é do mais simples, do andar de bicicleta, que você diz, nossa, minha mãe sabe andar de bicicleta e eu tenho 5 anos e não sei. Claro, você ainda não testou a prática. Há um campo mais complexo. Então, do simples ao complexo, quem chega primeiro na vida tem mais campo consciencial. Mesmo que você diga, eu não concordo com o jeito que minha mãe é casada. Minha mãe é casada com um homem que tira dinheiro dela, suga, tem outras mulheres e minha mãe permanece ali. Então, que experiência é essa, Eli? Eu acho que a experiência de vida deveria ser um homem que respeita uma mulher que é bem, que respeita um homem. Eu acho que o campo seria esse. Só que é aí que, como consteladora, você tem que passar para o seu paciente. Se a sua mãe consolidou dentro de uma prática que está psicossomatizada nela, de que ela diz, mesmo que ela não tenha consciência, mas ela diz, eu permaneço nessa dor. Porque é isso que as mulheres ou os homens estão dizendo quando estão infelizes. Só que elas não percebem que estão falando isso. Porque, na maioria, a fala delas e deles é o quê? Tá vendo? Ó, seu pai não presta, seu pai não chegou para o jantar, ele gastou o dinheiro, ele não me disse com que gastou o dinheiro. A fala, isso aí essa fala está ligada com o ego da consciência, aquilo que o meu ego nesse mundo sustenta. Agora, as minhas atitudes, o meu ser e o meu agir está ligado com o meu inconsciente. Então, se eu falo o dia todo que o marido me trai, mas quando ele chega, tem jantar para ele, roupa lavada, cama, namoro, ainda tem tudo. O que é que está sendo a verdade principal para essa mulher? Que essa relação vai permanecer. E que a relação vai permanecer. Então, se ela está dizendo isso, mas ela não percebe que ela está dizendo, ela tem o quê? Tem algo dentro dela que diz, é melhor mal acompanhada do que só. E se ela está dizendo que prefere estar mais mal acompanhada do que só, é porque ela tem dentro dela, nas percepções, nas cenas, numa vivência de relação, de que o quê, gente? De que é melhor estar mal acompanhada. Provavelmente a mãe ficou sozinha e o marido morre e a mãe fica só. E essa pessoa diz, nossa, minha mãe sofreu demais. Criou 10 filhos sozinha. Tá louca que eu não vou fazer isso. Aí ela arranja um homem, e o homem trai, o homem maltrata ela, mas o homem banca a casa financeiramente. Então, pelaquilo que ela racionalizou, ela evoluiu mais do que a mãe dela ou não, gente? Evoluiu. Por quê? Porque a mãe dela criou 10 filhos só. E ela diz, eu tenho 3, mas o pai banca tudo. Então, eu aguento ficar aí sendo traída. Então, é esse campo que os pais são maiores, porque é maior, tanto porque chegou primeiro na vida, como também por quê? Porque para ela, e somente para ela, essa experiência vale. Então, a gente não pode dizer assim,
Mãe, você está errada. Você está completamente errada. Completamente. Sabe por quê, mamãe? Porque esse homem não presta. Ela vai entender? Não. Porque os campos perceptivos dela, quando eu falo campos perceptivos, vocês aqui estão compreendendo a teoria do baralho sistêmico, não é isso? Como é que as cenas são formadas? Pela visão, olfato, audição e 5 sentidos, mais a intuição. Então, o campo perceptivo, o que é que foi o campo perceptivo? O que ela viu, o que ela ouviu, sentiu nas relações. Então, tudo que está lá nas cenas, no consciente e inconsciente dela é que minha mãe criou 10 filhos sozinha, porque o meu pai morreu, ou porque meu pai abandonou, alguma coisa assim. E para ela é melhor ficar com um homem que banque tudo do que ficar sozinha criando 3 igual a mãe. Ou seja, ela andou, parece louco, mas ela andou mais do que a mãe na vida. Então, essa hierarquia, ela precisa ser entendida como um campo de dizer assim, você chegou primeiro na vida, você tem essas experiências, para você está dando certo. Olha essa frase. Mas para mim, mamãe, não. Para mim não dá desse jeito. Eu sinto muito por você, mas eu ainda vou evoluir mais do que você, mamãe. Ou seja, olha mesmo, gente, nesse campo de visão filosófica, isso é só uma visão filosófica. Só uma visão, não é? Nessa visão filosófica, você diz, você pertence, você é maior porque você chegou primeiro e dentro da tua experiência com a tua mãe está mal casada, mas um homem que banca tudo para você está dando certo. Só que, mamãe, você me deu uma base. Você conseguiu me dar uma base melhor do que a base que sua mãe lhe deu. E todo filho que recebe uma base melhor de educação, de estudo, natação, inglês, xadrez, o que você imaginar que vai dar a ele uma estrutura perceptiva e consciencial melhor que na vida, ele fica com o espírito dele livre para poder ir mais, sem culpa. Então, esse filho, a tendência dos filhos é sempre ir mais. Nós, pais, precisamos abrir nosso coração e dizer: vá, diferente de mim, pode ir. Eu vejo algumas pessoas, eu digo, meu Deus, será que eu ainda vou fazer isso? Eu vejo algumas, porque às vezes a gente morde, né, a própria língua. Eu vejo algumas pessoas na praia e bota o marido de sunga azul, a mulher de sunga de biquíni branco e azul e xadrez, e o menino branco, azul e xadrez. Tudo igual. E quando eu olho aquela cena, aquela família, todo mundo igualzinho, os padrões da roupa, a cor, só vai mudando de modelo de masculino e feminino, eu digo, para que a família precisa ser igual? O que a gente precisa sustentar igual é o sucesso e a felicidade. Somente. Mas as outras coisas não precisam. A gente pode dizer sem culpa que pode ir mais, que devemos ir mais. Então, esse movimento é um movimento de hierarquia que você precisa entender que até onde sua mãe e seu pai conseguem ir, do jeito deles. Não do jeito que você acha que está certo ou errado. Entenderam até aqui? Então tá. Então o primeiro pilar da constelação é o quê? As leis do amor. O segundo pilar, Eli, eu vou falar os 4, não sei se a gente vai conseguir dar todos os pilares hoje, porque realmente são muitos assuntos. Deixa eu ver aqui. Então, as 3 leis do amor, já falei. Aí o outro pilar são as 3 consciências, anotem aí. Não, peraí, calma.
Então, vamos lá. As 3 ordens do amor. Aí, o outro pilar, as 5 ordens da ajuda. Anotem, 5 ordens da ajuda. Essas ordens, talvez eu não fale hoje, porque eu gosto de dar bem detalhada, porque vocês estão se formando terapeutas. As 3 consciências. As 3 consciências. E os 4 sentimentos. Eu acho que eu já falei de tudo isso aqui com vocês, não já, gente? Só que eu queria trazer hoje, de forma mais metodológica, para vocês, toda vez que pensarem na constelação familiar, pensar nesses 4 pilares. Leis do amor, ordens da ajuda, consciência e os sentimentos. Eu estou montando uma estrutura de gráfico para passar para vocês de como todos esses 4 pilares, eles se ordenam dentro das relações. Então, toda vez que pensar nas constelações, pensa nos 4 pilares. Quando for abrir uma sessão, pensa dentro daquele tema que o paciente trouxe, onde é que ele está dentro desses 4 pilares, em desordem. Em desordem, certo? Então, deixa eu ver aqui, depois das leis do amor, o que é que eu vou falar para vocês? Tive as ordens do amor, as ordens da ajuda, eu vou mandar para vocês, assim que terminar essa aula, eu vou mandar 5 vídeos que eu tenho sobre as ordens da ajuda. É um vídeo para cada ordem. Quem está aqui no Instagram e quiser, pode me mandar um direct, que eu mando também, tá? Então, cada vídeo tem uma ordem, e nesse dia eu estava inspirada. Então, eu trago em detalhes cada ordem da ajuda. E quem é terapeuta da constelação precisa escutar e reescutar essas ordens de forma assim muito, muito categórica, porque senão você vai, vamos usar essa palavra, você vai se misturar na energia do teu paciente. E a ideia é você permanecer com tua essência, com tuas diretrizes, teus objetivos, tua ética, e o paciente com a dor dele, e a cura dele também. Porque, não sei se vocês observam, tem alguns terapeutas que eles vão pegando sobrepeso no corpo. E por que isso acontece? Porque a gente, muitas vezes, quer ser a grande mãe para todo mundo. Né? Por exemplo, o ano passado mesmo, eu estive 7 meses em Brasília, e eu voltei com quase 15 quilos a mais para João Pessoa. Por quê? Porque eu constelei muito nesses 7 meses lá. E aí eu me perdi dentro disso tudo. Por mais que tenha sido ótimo, ajudei muita gente, desbloqueei muitas vidas, isso é gratificante. Mas eu fiquei sem tempo para ir para uma academia, para me alimentar melhor e tudo mais. Então, essas ordens da ajuda, a gente também precisa se colocar como verdadeiro ajudante dentro delas. Então, eu vou aqui lapidar bem rapidinho as ordens da ajuda e eu vou mandar os 5 vídeos para vocês escutarem. Então, a primeira ordem da ajuda, dá apenas o que se tem. Apenas o que se tem. Eli, eu dou apenas o que eu consigo. Então, vamos dar um exemplo? Vamos dizer que a sua mãe está enferma. A maioria dos filhos vê os pais enfermos, é acionado dentro deles o quê? A culpa. Lembra que eu disse que o primeiro sentimento que a gente ganha quando a gente nasce é a culpa? Cara, eu ganhei o maior presente. Que presente foi esse? A vida. Meu Deus, que presentão. Aí entra a lei do dar e receber. E agora, como é que eu vou retribuir para minha mãe? Porque a primeira pessoa que a gente se relaciona é a mãe. Como é que eu vou retribuir para minha mãe esse presente? Né? Porque quando eu ganho uma tapioca, a minha vizinha faz uma tapioca e manda para mim. E eu, mulher, pelo amor de Deus, está aqui, ó, teu prato. Toma de volta aqui um rocambole que eu fiz. Pum! Eu fiquei o quê? Inocente novamente. E ela também. Nem eu devo a ela, nem ela deve a mim. Então, quando eu recebo a vida, eu sinto, o primeiro sentimento é dívida. E nessa dívida eu vou sentir a culpa
se eu não retribuir essa mãe o tamanho do presente que ela me deu. Ela sustentou 9 meses e ela arriscou a própria vida para eu poder nascer. Toda mulher arrisca a vida para o filho vir para o mundo. Então, no primeiro instante que essa mulher está vulnerável, o filho vai dizer: deixa, mãe, deixa que eu morro pela senhora, deixa que eu adoeço, deixa que eu faço isso, eu paro minha vida pela senhora. Então, essa daí entra o quê? Essa ordem, dá apenas o que se tem. O que é que eu tenho na hora que uma mãe está enferma? Eu tenho em poder levá-la para o hospital, poder acompanhá-la, poder acionar um médico melhor para poder analisar ela, cuidar dela, arranjar uma enfermeira boa para que me ajude a cuidar. Isso eu tenho. Agora, eu não tenho o poder de morrer por ela. Aliás, você tem até o poder, mas você não tem o direito de morrer por ela. Você vai precisar dizer: mamãe, eu sinto muito pela sua doença. Eu estou aqui como sua filha, mas eu permanecerei viva. Eu sinto muito pelo que a senhora tem. Isso é uma forma de ajudar. Né? Deixa eu ler aqui o que eu escrevi. Não posso oferecer ao outro o que não vivi, ou ainda não integrei a mim mesma. Então, eu não posso oferecer a ela adoecer no lugar dela, porque não chegou para mim a doença, chegou para ela. Então, vocês estão observando que tudo que Bert Helling traz, tanto nas ordens do amor, como agora conversando sobre essas ordens da ajuda, que é muito curto o fio que liga você e o outro. É muito curto. Onde é que está o grande test drive? É você estar aqui perante o outro e permanecer em você. Permanecer em você. O teu espírito em você. A força da tua vida em você. Porque só um espírito estruturado vai poder ajudar melhor. Não é? Então, se você inconscientemente você sente muita pena, lógico que você vai atrair para você, porque você está se sentindo o quê? Na obrigação de fazer um sacrifício do jeito que aquela mulher fez para você, ou a mãe ou o pai, ou uma pessoa que criou você. Certo? Então, se dá apenas o que tem. Eli, se uma paciente chegar para mim e dizer, vem fazer uma constelação, tal, e porque foi traída, tal, então o que é que eu faço? Eu sou a ponte para curar aquela pessoa e dizer para ela onde é que ela está, dentro do corpo do emocional, que ela atrai homens que traem ela. Pronto, eu ajudei. Depois que eu mostrei, dentro de um teatro psicodramático, aonde a alma dela está, que olhou para um padrão de comportamento que trai, e ela replica esse comportamento, eu fiz a minha parte. Eu não preciso depois ligar para a minha paciente e dizer, e aí, tu ainda está sendo traída? Não. Porque na hora que sai a sessão, que desliga o aparelho do celular ou o computador, é presencial, agora é com a paciente. A prática dessa nova consciência. E aí mora um grande detalhe, que no início, lá em 2000 e cocada, quando eu iniciei, sabe o que acontecia? Eu terminava as sessões, tinha algumas coisas para eu fazer, tipo lavar um prato, varrer uma casa, fazer algo que é nessas horas do que a gente está mais distraída, que a voz interna replica as historinhas que está dentro da gente. E eu comecei a replicar a história dos meus pacientes dentro de mim. Mas também eu lavando os pratos,
Mas também fulana disse, isso é porque não sei o quê, não sei o quê. E eu me vi brigando com minhas pacientes ou dizendo que elas deveriam fazer mesmo. Eu fiz isso. E aí eu falei, peraí, se tudo isso é um palco dramático, então eu não posso estar escutando essa voz. Aí eu mandei minha voz se calar e disse, aqui se encerra, porque o que eu tinha para fazer eu já fiz. Agora é com ela. Então, vocês estão observando que a ordem da ajuda como terapeuta, na hora que eu constelo, é cortado essa energia. Eu não sei se vocês já viram, quando eu termino uma constelação, porque tem gente que às vezes vai me observar detalhes, principalmente aqui na formação, né? Quando eu termino uma sessão, eu faço um corte energético. Não sei se vocês já viram, eu pego os bonecos, eu faço assim. Vocês já viram? Não sei se alguém já viu, se observou, né? Eu geralmente faço assim. Hoje é muito rápido, porque eu estou tão acostumada e isso está centrado dentro de mim. Mas antes eu cortava. Todo esse campo de história e consciência agora está cortado para uma nova cura. Cada um pode fazer como você achar, né? E a partir desse movimento que eu fui me observando, falando, replicando as histórias dos meus pacientes, que eu disse, não, é dele. Aí foi quando eu conheci as ordens da ajuda de Bert Helling, eu falei, eu não estou ajudando. Eu ajudo e depois fico movimentando as historinhas dentro de mim. E aí eu peguei um campo de equilíbrio muito massa, porque se você constelar comigo uma vez, danou-se, eu sei toda a sua história, toda vez que você vier constelar novamente. Eu tenho um cérebro que eu lembro de tudo, mas é tudo mesmo, gente. Se a pessoa constelou comigo, ela pode passar 5 anos sem voltar. Quando ela voltar, eu lembro da história dela. Agora, constelou comigo, saiu. A partir desse exercício que eu fiz, eu nem lembro da pessoa. Eu nem lembro. Então, vocês também precisam fazer isso, porque senão vocês, nessa réplica da fala, vocês também estão o quê? Voltando esse campo energético para vocês. Porque o campo energético, ele se encontra aqui, ó, na narrativa. Naquilo que eu fecho e a fala e a história fica rondando dentro de mim. Certo? Então, essa é a primeira lei da ordens da ajuda. A segunda, respeitar o destino do outro. Não salvar, não interferir além do que é possível. Cada alma tem o seu próprio caminho a trilhar. É muito importante que vocês entendam isso. Existe uma força espiritual que guia cada ser na Terra. É onipresença, onisciência, onipotência mesmo. Então, às vezes, é um caminho de destino do outro. Respeitar um destino do outro. Isso dentro de uma sessão onde o paciente traz e você... Eu sempre vou falar de sessões dentro do baralho sistêmico, né? Não que o baralho ele saia adivinhando o futuro, ele não adivinha o futuro. Mas vocês sabem que os arquétipos do baralho, eles trazem, sim, comportamentos que a pessoa diz, ó, isso aqui, né? Terminou uma constelação, a mulher trouxe ela como amante, eu digo, isso aqui no futuro vai estourar a vida dela. Entenderam? Então, você precisa também concordar que esse outro tem um destino próprio da força dele. E perante esse destino, nós temos que ser bastante humilde, gente. Bastante humilde. Então, quando uma mãe, um pai ou alguém que você ama recebe um diagnóstico, que você vê que ali dentro daquele diagnóstico ou dentro daquela situação tem um destino, você precisa concordar. E isso é um campo de humildade. Porque quem é que está dentro dessa estrutura do destino é algo maior. É uma força que está sustentando a vida. É igual a Covid.
Só tinha um caminho para a gente, voltar para casa. Porque senão todo mundo morria. Entenderam? Gente, ó, eu falo muito, tá? Quem quiser fazer pergunta, abre o microfone aqui na sala de aula e vai fazendo, porque senão eu passo 3 horas aqui falando. A terceira lei da ordem da ajuda, que eu trago aqui para vocês, é o adulto, é a relação de adulto para adulto. Sem infantilizar o outro ou sem se colocar acima. A ajuda genuína acontece entre os iguais. Então, eu não posso... isso acontece muito nessa desordem, é quando a filha acha que a mãe não recebeu amor materno. Eu tenho uma família que eu trato em Brasília, que são 4 meninas. 3 moram já, depois de tanto constelar, 3 já conseguiram sair na casa dos pais, e tem uma que ainda mora com os pais. A ovelha negra voltou a morar com os pais. Oi, Aline, diga. Pode falar, eu complemento. A segunda que eu perdi. A primeira é dar apenas o que se tem, aí a segunda eu não anotei, e aí o terceiro, o adulto para o adulto, né? Só para anotar a segunda é respeitar o destino do outro. Respeitar Obrigada. O destino do outro, certo? Então, o que é que aconteceu com essa família? A mãe, olha mesmo como uma ordem da ajuda ela se instala. Aliás, a desordem da ajuda. Prestem atenção nessa história. A mãe, todo santo dia, desde que as filhas são filhas que se entendem que a mãe conta a mesma história. É porque minha mãe não me criou, me colocou no orfanato e teve outros 3 filhos e criou, mas não me criou. Eu fui criada no orfanato, aí depois eu saí com 18 anos, aí fui trabalhar como secretária de uma empresa e conheci o seu pai lá, que ele era motorista, e a gente se casou. Só que ela fala isso numa dó, que eu já vi essa mulher falando. É assim, eu falei rápido a narrativa aqui. Ela dá detalhes. Detalhes. Todo mundo que dá detalhes da cena, ela é o quê? Qual é a palavrinha que eu disse? Diga aí, Cris. Vítima. Vítima. Que coisa mais linda, meu Deus. Todo mundo entendendo. Então, todo mundo que está detalhe de uma cena pode escutar assim, ó, de boca aberta, ela é vítima. Ela está tentando organizar na sua cabeça, na sua mente, de que ela sofreu. Ela quer um aliado. E aí eu não me alio a ninguém que é vítima, né? Então, eu escutei essa mulher, tal, ela disse que sofreu muito. Aí o que é que aconteceu? Ela colocou as 4 filhas. Gente, ela literalmente ela educou as meninas para ser 4 homens. As meninas não, nenhuma casa. Entenda, nenhuma filha consegue casar. Porque ela disse, vai e traz dinheiro para mim. Já que o pai era motorista e trazia só o feijão com arroz para dentro de casa. E ela construiu essa força nas meninas como? Com a narrativa de vítima. Então, as meninas disseram, ó, mãe, eu não vou casar para poder continuar lidando o que a senhora sempre sofreu, a carência da sua mãe. Então, as 4 vieram na hierarquia, como na hierarquia ali, as meninas grandes e a mãe o quê? Bebê. Ou seja, quando uma filha está assim, a filha é adulta e a mãe é pequena, ela está na ordem da ajuda de quê? E adulto para criança. Então, ela diz, mamãe, deixa que eu sou sua mãe, deixa que eu sou seu pai, deixa que eu sou adulta que fico com você, deixa comigo. E, para isso, essas 4 meninas não tinham tempo para casar. E não podiam casar. A promessa era que iria trazer tudo que a mãe nunca não teve. Desde o amor que faltou da mãe dela ao bem material. Olha mesmo.
Depois tu vem aqui, por favor. Entenderam? Então, simplesmente as meninas disseram, a gente fica aqui. Eu vou contar essas histórias, como eu tirei todo mundo de dentro de casa. Eu tirei. Diga, Silvia. Eu tirei. Eli, nessas horas, o baralho, ele ajuda muito porque ele decifra pelas figuras, né? É. Toda essa narrativa, tudo isso que você percebeu pela narrativa dela, quando a gente tira a figura que representa no subconsciente, né, do paciente, ali você já tá escancarado, né? Já decifra. E eu estou falando isso porque essa história me representa um pouco, e a manipulação que essa vítima exerce sobre os filhos é algo muito forte, porque os filhos não conseguem ter essa visão, só uma pessoa de fora mesmo, para poder ajudar a desvendar isso. Porque os filhos estão totalmente mergulhados na emoção, né? Na emoção e no pacto, né? No laço invisível, né, Silvia? No laço invisível do amor, né? Porque é um laço invisível esse amor. Um amor que diz assim, não, se eu ficar aqui como... Eu queria duas coisas, que tu batesse uma foto igual aquela que tu bateu, e traz um outro latte, por favor. Entenderam? No laço invisível do amor. Porque na hora que eu digo assim, mãe, eu vou continuar sendo o que você quer de mim, né? O que é que vai acontecer? Conseguiu, não? Não, ele está travando. Não, ele conseguiu, quer ver? Conseguiu, ó. Obrigada. Traz outro latte. Tá. Entenderam? Então, na hora que o filho... Agora, tudo isso é inconsciente. Diz assim, mãe, eu estou continuando sendo o que a senhora quer de mim? O que foi que a alma dessa pessoa tomou alívio? Eu queria que vocês me dissessem. Está lá no início. Ela fez o quê? Ela equilibrou o quê? A dívida da mãe ter dado a vida a ele, né? Então, eu quero pagar, bingo. né? Bingo! Bingo! Tudo roda em torno dessa dívida que a gente tem com os nossos pais. Eu queria chamar um palavrão. Puta que pariu, eu vou dever pro resto da minha vida ali. Pelo amor de Deus, essa dívida não tem fim, não. Tem. E qual é o fim dessa dívida? É você ser feliz. Você ir mais. Você assumir teu espírito. Você dizer, eu vim para a vida com o que eu recebi. E o que eu não recebi, eu realizo por mim agora. Então, essa dívida diminui quando você constrói o teu sucesso. Porque construir o teu sucesso é o que há de maior para um pai e para uma mãe. Vocês já ouviram dizer, quando diz assim, eu fui para um médico, doutor Rodrigo Simbas, sei lá. Aí a pessoa, menina, esse nome é comum. Ele é da família tal. Vocês já escutaram falar nisso? Por quê? Porque quando a gente vai para a sociedade e a gente mostra o nosso talento, a forma que a gente sabe servir a vida, pergunta logo, quem é o pai e a mãe dessa menina que fez ela chegar aqui? Entenderam? Então, esse é o maior propósito da nossa vida. É ser feliz e ter sucesso. Porque o sucesso que você tem mostra para o mundo a mãe e o pai que você teve. E o insucesso também é verdadeiro. Vai mostrar quem é tua mãe e quem é teu pai. Entenderam? Diga, Simone. Elisângela, você podia repetir a frase, quando você começou essa explicação aí, mãe, que eu escutei, mas foi tão rápido que... Misericórdia. E eu consigo, mulher, pelo Mas amor de Deus. Vai estar gravada, né? Vai estar gravada. Está gravado, em nome de Jesus, está gravado. Consigo, não. Outra dúvida também, quando você fala assim, a gente paga, né, a vida, indo para a vida e tendo sucesso. Aí eu digo, meu Deus, não pode gerar uma cobrança também na gente, a gente quer dizer,
essa coisa, eu tenho que, eu vou ter sucesso para poder, não gera outra cobrança, sucesso? Hum? O que é um sucesso? Eu tenho um sítio. Me dá aqui, obrigada. Eu tenho um sítio aonde eu planto minha horta, colho meu tomate, meu pimentão, pego meu feijão verde, vou lá, pego minha macaxeira e digo, menina, eu vou jantar macaxeira hoje. Isso é sucesso! Muito sucesso. Eu estou vivendo esse sucesso. Não com horta, mas assim, vivendo do jeito que eu quero. E eu estou falando de você mesmo, que eu já estou doida para ir na sua granja. Então, você vai ser convidada, sim, vamos combinar. Eu estou só aguardando o dia do convite. Não é granja, não, viu? É a casinha aqui. Vai saber? Eu sei que eu quero ir. Eu amo as cigarras tocando, cantando aqui de 5 horas da tarde, que a gente não vê isso na cidade. Olha, Simone, deixa eu te dizer, por que confundiu você o nome sucesso? Porque o sistema capitalista diz que sucesso é só muito dinheiro, 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 dinheiro e mais dinheiro. Eu vou dizer uma coisa a você, não é todo mundo que vai chegar no patamar grande de ter uma indústria farmacêutica, uma grande empresa como a Nike. É algumas pessoas que têm mentes estruturadas que vêm para isso, um Justin Bieber da vida, que o cara, desde os 5 anos, sabe tocar tudo que você imaginar e ninguém nunca entrou numa escola, entende? É nato dele. Então, assim, tem também alguns The Chosen aqui na Terra, alguns escolhidos que é para determinado pôster aqui. Existe uma hierarquia de poder divino perante alguns seres humanos, gente. Tem umas mentes que são instrumentalizadas para assumir o poder da família, a indústria, mas tem outras que são natas. E nem por isso, na engrenagem da vida, aquela pessoa que tem sucesso, porque é uma faxineira do indústria, e ganha ali 10 mil e vai para casa, consegue comprar seu feijão, seu arroz e macarrão, todo dia sem dever a ninguém, ela tem um sucesso igual o cara que é dono da indústria. Então, o sucesso, ele está muito atrelado à nossa mente de que você tem que ter muita grana e muito poder. E as pessoas, olha como isso é um paradigma da matrix da gente. Então, você se confundiu porque você achou, então eu não tenho sucesso, porque eu não estou no poder como uma líder, mas você está como líder da sua casa, líder no que você faz, então você tem sucesso sim, minha querida. Viu? Obrigada. Grande sucesso exige grandes responsabilidades, é mesmo. E é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar a uma certa liderança, viu, gente? Sucesso vejo como serviço à vida que te deixa leve e feliz. Exatamente. Então, nem todo mundo quer chegar a uma grande liderança. Tem uns doidos aí que quer. Eu sou uma dessa, uma maluca dessa, que eu quero formar uma comunidade de trilhões de consteladores para eu ensinar a constelar. Pô, isso é meu tesão, isso é meu tudo. Tá tudo certo, para mim tá valendo. Para mim tá valendo. Eu quero montar essa comunidade e eu vou chegar aí. Diga, Silvia. Eli, voltando naquele assunto sobre a pseudo-dívida, né, que os filhos têm para com os pais. Não é pseudo. Não é pseudo. Não é pseudo. Não, esse sentimento não é pseudo, ele é real. Ele é real e ele é verdadeiro. Sim. A gente tem uma dívida, sim. Pela lei do amor, dar e receber, nós temos uma dívida com os nossos pais. A gente só precisa pagar e seguir, mas a gente tem. Pagar da maneira certa, né? Que não é se escravizar, que é seguir em frente e ter sucesso, né? Perfeito, perfeito. A gente paga assim. Tem uma cena no filme clássico, Adivinha Quem Vem para Jantar, onde o Sidney Poitier, ele tem uma conversa muito dura com o pai. O pai joga na cara dele que ele fez os 2 negros, né, nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, então sofriam muita segregação, e aí o pai jogava na cara do Sidney Poitier o quanto que ele sofreu na vida para que ele hoje, naquele personagem, fosse uma pessoa importante. E o personagem do Sidney Poitier devolve numa fala tão esclarecedora, tão forte, tudo isso que você está trazendo aqui, nesse formato mesmo. Então, quem quiser, puder assistir, é um filme clássico,
e que vale muito a pena. Qual é? Você sabe me dizer a frase, como é que ele falou, para Não, gente reviver? conversa dura, ríspida entre pai e filho, onde o Sidney Poitier fala assim, você não fez mais do que sua obrigação. Você fez o melhor por mim, você me deu o melhor que você tinha, para que eu hoje chegasse onde eu estou, um homem negro, professor de uma faculdade nos Estados Unidos. Perfeito. Então, o filho respondia para o pai que ele pagou, sim, esse sacrifício que o pai fez por ele. Olha onde eu cheguei. E aí, essa sua fala, depois coloca no grupo o nome do filme, onde é que passa, Netflix, alguma coisa aí, tá? Pra gente, eu vou assistir. Essa sua fala trouxe aqui a outra ordem da ajuda, a quarta, que é assim, sem intenções ocultas, ajuda limpa, sem manipulação ou necessidade de reconhecimento, pura, direta e honesta. Quem aí está disposto a ajudar e não exigir o reconhecimento? E tem um detalhe, é igual a passarinho que é criado com a porta da gaiola aberta. Ele voa e ele faz o quê? Vocês já viram isso? Ele voa e volta, né? Passarinho que é criado com a gaiola aberta, ele voa e volta. Então, toda vez que aqui, na tua respiração, no teu sentimento, você ajuda e você não quer ser reconhecida por isso, você é reconhecida. O teu reconhecimento é ovacionado. Porque você ajudou com humildade, sem intenção, sem de dizer, vou lhe ajudar, viu? Mas, olha, hoje você só é quem é, o homem negro, que chegou a este posto, por minha causa. Aí foi boa a resposta que o filho disse para o pai, né? Mas foi você, assim mesmo. Entendeu? Você fez porque é sua obrigação como pai. Por que ele responder nessa altura? Porque também o pai exigiu, ajudou, exigindo um reconhecimento. Então, o filho reconhece, porque aí, se ele reconhecesse nessa cena desse filme, ele iria ficar mais o quê? Endividado. Porque ele ia dizer, puxa vida, então eu só sou quem eu sou por causa dele. Não deixa de ser uma verdade. A gente só é quem é por causa dos nossos pais. Seja pela presença ou ausência dos nossos pais. Se seu pai foi ausente, tua mãe foi ausente, foi isso que te fez ser quem você é. Eu estou constelando 2 adolescentes, famílias diferentes. Uma família, ai, tudo é compreensível. Ai, meu Deus, o menino está assim. A compreensão que me dá nos nervos, que eu sou bem ariana, né? Agoniada. E aí a outra não, a outra o pai está nem aí para a menina, se a menina vai fazer matrícula na faculdade, se não sei o quê, a mãe é narcisista, aí é uma confusão na cabeça dessa menina. A menina tem mais força de vida do que o menino que recebe amor demasiado, porque aí no caso é amor demasiado. O menino se fechou em quê? Minha mãe tem tudo, me dá tudo, meu pai tem tudo, eles têm culpa, porque eles vivem fora trabalhando, então eu tenho tudo já. Quem tem tudo já precisa agir, gente? Não, já tem tudo. Então, o espírito do menino ficou como? Paralisado. Paralisou. Que medo, eu não preciso mais fazer nada. O da menina, que o pai não está nem aí para a história da filha, e a mãe é narcisista, vive pressionando a menina com culpa, ela disse o quê? Eu crio força para poder ir. Porque eu quero me livrar deles dois. Então, assim, tudo demais é veneno. Amor demais é veneno. É veneno. Amor demais por um filho ou uma filha é veneno. O filho tem que ter a necessidade de buscar algo sozinho na vida. Caiu e começa, sabe quando? Quando ele anda, sobe, anda pela primeira vez, se levanta, cai e você de longe finge que não se machucou, não foi nada grave, não vou nem olhar. E ele se levanta sozinho, viu que você não deu atenção, ele bate assim a areinha do machucado e pronto. Ele vai aprender ali como uma experiência de que na hora que ele cair, ele tem condições no espírito dele de se levantar sozinho. Agora, corra e levante seu filho,
faça ele chorar porque doeu. Ai, meu Deus, meu menino caiu. Para você ver o menino que vai ser na adolescência. Diga, Simone. Massa, Silvia. Legal, eu já vi aqui que você colocou. Diga, Simone. No caso do menino, os pais que estão ausentes, e aí não seria mais, não seria uma compensação no lugar, assim, será que seria amor realmente ou seria compensação? E aí, compensação junto com uma superproteção, porque aí tem a culpa de estar ausente também, né? Eu fiquei. É uma superproteção, uma compensação, é tudo isso que você falou. Agora, revestido de quê? De um processo de amor. Porque o amor, ele não só tem o rosto de aquele amor que tem uma ordem da ajuda, que tem uma ordem das relações. Ele também tem o amor que é revestido da culpa da gente. Então, quando o amor ele é dado, revestido da culpa que eu tenho como mãe, porque vivo fora, eu dou um amor como a esse filho? Um amor que eu dou tudo. Então, esse filho recebe esse amor, porque o que é o amor? Ele é a prática das minhas ideias de vida. Então, a mãe diz, meu Deus do céu, botei um menino no mundo e vivo viajando, Elisângela, né? Então, vivo viajando. Aí, o que é que eu faço? Tudo que o menino pede, eu tome, filho, tome. Vai me engolir depois. Vai me engolir. Porque ele, hierarquicamente, na emoção, ele vai dizer, pô, o que eu peço, ó, como passo de mágica, minha mãe consegue. Entendeu? Então, é um amor revestido de prática de culpa. E eu tenho N situações em consultório de mãe, eu tenho uma ex-paciente minha, que ela morreu. Morreu porque ela não suportou a pressão que o filho fazia a ela. Ela tinha medo do marido, e o marido não deixava ela trabalhar, e uma mulher extremamente empreendedora, então tudo que ela queria conquistar na vida, ela botava o filho para dizer que era ele que tinha feito. E o abestalhado do homem acreditava, né? Então o menino comprava, um menino com 18 anos comprou um carro. Mas o homem disse para o pai, não, eu comprei meu carro. Aí o pai, aí quem dirigia? A mãe. Então existia uma relação triangular, mãe, filho e marido, que tudo o menino dizia, foi eu que dei. Dizia para o pai. O que é que esse menino construiu dentro dele? Poder. Mamãe precisa de mim. Mamãe precisa. Então, na hora que ele dizia assim, eu quero uma BMW, ela tinha que rodar e dar a BMW para ele. Por quê? Porque ela estava em quê com esse menino? Dívida. Então, vocês estão entendendo que a prática das relações, ela tem uma prática da teoria das constelações? É lá, no cerne daquilo que é invisível. Daquilo que você vê uma mulher com medo do próprio filho dizer, tudo que ele me pede eu dou, porque ele faz um favor para mim. Abrindo o caminho para o meu marido não brigar que eu estou trabalhando. Ela está fazendo isso consciente? Não. Ela faz inconsciente. E aonde mora a nossa capacidade como consteladora familiar de ler o inconsciente? Porque o consciente eu não quero nem saber do meu paciente. Estou nem aí. Porque ele diz, não é meu marido que não me deixa trabalhar. Tá, e o que é que você fez para isso? Você criou um caminho. Qual foi o caminho que essa mulher criou? Joga o filho como testa de ferro dela. E aí a pressão foi muito grande. Na hora que o menino pediu, o menino começou a pedir carro, roupa, relógio, perfume caro. O que vocês imaginarem de caro, o filho dela pedia. Ela, se extrapolou de dívida, arrumou um acidente e morreu. Mas morreu mesmo. Entenderam? Então, não brinquem com o movimento do amor nas relações. Eles levam a suicídios, assassinatos, exclusões e o que você imaginar, doenças e tudo mais. Entendeu, Simone?
Sim, eu fico imaginando que confusão, né? Essa família aí, porque ela mentia para o marido, envolvia o filho na mentira, então, meu Deus, assim, É. aquela Mas isso, história, assim, isso colheu é o que assim. plantou, né? É por isso que a gente tem que ter uma das leis do amor. Qual é a lei do amor aqui como consteladora, que eu tive que olhar para essa moça? Quem é que lembra aí? Qual seria a lei do amor que eu tive que olhar para essa mulher? A segunda, respeitar o destino do outro. Então, na hora que eu soube da morte dela, eu me curvei e disse: foi maior do que ela, é destino. Vocês estão entendendo que o terapeuta ele tem que saber na ponta da língua os 4 pilares da constelação familiar, porque vai chegar para ele as situações. Vai chegar para ele e dizer assim: peraí, essa mulher teve um destino que eu não consegui ajudar, porque a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Putz, eu não consegui ajudar essa mulher. Não teve tempo para eu mostrar para ela e colocar o filho dela na ordem da hierarquia. Ele é menor do que você. E eu enfrentar meu próprio marido, porque ela tinha que ter enfrentado o próprio marido. Mas qual foi o caminho das relações inconscientes dela que ela decidiu? É melhor morrer do que enfrentar essa situação. Então, eu precisei me curvar essa ordem da ajuda ao E destino. a gente não sabe como era a relação dela com os pais dela, né? Para ela ter Com se os pais envolvido dela, nesse emaranhado. com os pais dela eu consegui chegar. O pai saiu de casa muito cedo, e aí a mãe dela era uma mulher muito humilde, e ela foi o homem e a mãe para o sistema dela. Entendeu? Então, ela cresceu muito no sistema dela, ficou como mãe da mãe, mãe dos irmãos, mãe do pai, e aí ela arranja um homem fraco, que diz, eu estou casada, mas o cara não botava nem meio quilo de feijão dentro de casa. Mas ela tinha o quê? Ela tinha um homem ali perto dela. E aí, o marido dela, disse o quê? Eu sou o homem, você é a mulher. Olha a energia que estava desse casal. Ele queria assumir o posto de quê perante ela? De macho, de homem. Já que ele viu muito o que nela? O macho, o homem. Porque ela já fazia tempo que estava na experiência de ser muito masculinizada, muita força de abrir caminho e tudo mais. Aí o marido disse, pois então eu mostro a você que você não é um homem, você é uma mulher. Só que tudo isso, gente, foi solicitado inconsciente dentro da desordem. E aí a força do marido era essa, de dizer, eu sou o homem. E como ele não tinha o dinheiro e sabia que ela tinha, ele ordenava como marido que ela não trabalhasse, que ela não fizesse isso, não comprasse carro. Ela não podia cortar o cabelo dela, porque o marido não deixava. Não podia fazer as sobrancelhas, porque ele não deixava. Relacionamento abusivo já, né? Totalmente abusivo. Mas o que é que estava no movimento? Ele queria ser o homem e dizia para ela, eu vou lhe colocar no lugar de mulher. Ou seja, vocês estão conseguindo entender que existe um fio invisível da vida tentando equilibrar as relações, só que como a maioria das pessoas são despreparadas, elas vão tomando uma força abusiva, porque estava certo ele querer ser o homem e colocar ela no lugar da mulher. Mas a forma abusiva que ele solicitou isso não foi bom. Tanto é que esse marido dessa minha paciente, ele casou de novo e ele arranjou uma mulher muito fraca, muito bem fraquinha, e ele que dá hoje a ela as coisas, com a herança que essa mulher deixou para ele. Então, ele se tornou o quê? O macho. Não, eu dei a casa para minha mulher morar. Mora comigo na minha casa. Que a mulher ganha 2.000 contos por mês, e ele, com a aposentadoria, com o que ficou de pensão, tira 10.000. Então, ele é mais ou não do que essa mulher nova? É mais. Houve um equilíbrio? Houve. Foi injusto, a gente poderia perguntar, né? Mas foi injusto ali. Ela trabalhou tanto e agora a outra está usufruindo do dinheiro dela. Mas aí ela pagou por um destino, né? Um destino que ela se colocou na quebra da hierarquia. É muito sério as leis do amor, gente.
É muito sério. Você conhecendo ou não, ela vai atuar sobre você. Eli, como a gente observa isso, como que toda na relação, os dois estão a serviço do outro, para bem ou para mal, né? Estão a serviço para bem e para mal. Perfeito, Cris. Muito boa essa sua fala. Estão a serviço. Ele tanto estava a serviço, se eles dois estivessem dentro de um campo de espiritualidade, de autoconhecimento, eles iam pegar o feeling do que um precisava ajudar o outro. Ela precisava dar a força masculina para ele e ele a força feminina. Mas como eles não estavam dentro de um campo de autoconhecimento, então isso se embolou. Então eles ele agiu dentro de um movimento para um mal que estava no destino dela, que era morrer cedo. E aí, espiritualmente, a gente tem até que dizer assim, nossa, foi um alívio para essa menina morta, sabe? Era tanta pressão que talvez ela esteja até bem agora, né? Sabrina, meu amor, diga, eu estou vendo sua mãozinha aí levantada faz tempo. Oi, Eli, tá Oi, querida. tranquilo, tudo bem. Falando sobre essa questão, né? Eu tenho um casal de amigos que tem um problemão com a filha. A filha tem 17 anos já e eles são super protetores. E essa filha está começando a se revoltar de uns anos para cá. Ela bate de frente com a mãe, com o pai, assim, tu vê uma raiva dela, sabe? E aí eles falam, eu não sei aonde eu errei, porque eu sempre tratei ela com muito amor, sempre fiz tudo bom. O pai levava a menina que mora a uma quadra da escola, acho que até o primeiro ano, segundo ano do ensino médio, ele levava na porta, né? Então, aí tem todo um processo, assim, que não tem compreensão do porquê que essa filha está agindo assim, né? Por que está acontecendo todo esse desprezo. Então, é um processo que eu acho que a própria consciência dela está dizendo assim, não, é até aqui para, é o limite, né, de vocês, mas eles não conseguem perceber, porque eles amam, eles querem amar, eles querem fazer, eles querem proteger, eles querem... Mas deixa eu lhe dizer o que é. Deixa eu lhe dizer a vocês, é assim, ó, essa frase eu sempre digo, ela é dura. Quem muito dá, quer a alma. Anotem. Quem muito dá, quer a alma. Não há erro sobre essa frase. Ela é verdadeira. Então, toda vez que um pai, Sabrina, e uma mãe dão demasiado, inconscientemente, eles estão assim, ó. No dia que eu disser, vem, faz, realiza, para você fazer do jeito que eu quero. Então, é um certo autoritarismo, inclusive. Quem dá muito quer a alma. A alma da filha já percebeu esse movimento dessa relação. Olha mesmo como é que a alma dessa pessoa percebe. Na hora que ela recebe tudo, como é que ficou a relação? A gangorra, ela ficou aqui. Ela encheu o quê? De dívida. De dívida. Puxa, ganhei o estudo, porque a filha vai se enchendo de dívida quando o pai faz a ordem da ajuda querendo reconhecimento. É a quarta ordem. Ó, tô lhe botando no inglês, viu? Lhe botei no xadrez também. Aqui, ó, tô mandando você para Nova Zelândia para você ter experiência. Com meu dinheiro você tá indo. Então, quando os pais vão dando e vão exigindo reconhecimento, a alma da pessoa diz, opa, isso vai dar problema depois. Eu vou ter que pagar. Então, a pessoa vai se enchendo de dívidas e ela, quando ela vê que ela não vai conseguir pagar, porque o que ela recebe é muito, sabe o que ela faz? Trai. Abandona. Trai, abandona ou nega-se a receber dos pais ou de quem está dando. Por isso que essa sua paciente, ela está negando, ela se torna rebelde. Porque ela está dizendo, se você quiser me dar, me dê, mas eu não vou entrar em dívida. Só que ela não está conseguindo dialogar isso dentro dela. Porque não tem sinapse para isso. Só tem a culpa e a dívida. Entenderam? Entendeu, Sabrina?
Sim, só que a questão, ele não é minha paciente, são Ah, pessoas que eu conheço e sei da história, só que eu não posso também interferir porque tem uma amizade, né? Tem claro. uma conexão, então, mas é delicado porque eles não conseguem perceber o limite, né? E o que ela também já está, né, transparecendo esse limite, né? Até aqui, daqui vocês não vão mais. E ela está começando a ser agressiva, ela está começando a ficar muito rude no posicionamento dela, né? Então, É. é um processo de entendimento e vai acabar tendo um rompimento abrupto, de repente, né? Vai ser a melhor coisa Como que vai acontecer. A melhor coisa que vai acontecer é uma briga. É pois é. barraco, minha filha, é pedrada, é pancada. A melhor coisa que tem nas famílias é a briga. E a briga você olha assim e diz: tome para você, banana, entendeu? Que ali você foi verdadeira, você não foi falsa, não. Então não fique. Quando você entrar para o movimento da Ordem da Ajuda, seja uma consteladora ou seja uma amiga, alguém, a sua esposa ou esposo, você entre para esse movimento de confiar que vai ter um fio invisível que orienta a vida. E esse fio invisível é o amor. Então, o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganado, já fechou tantas feridas. Então, o amor, ele vai ajustar. Só que não se iluda, o amor às vezes ajuda no pancadão. Ele não ajuda. Não, gente, vamos conversar aqui, ó. Tá, você, ó. Hoje eu tenho até uma companhia aqui, viu, gente? Ó, que fofinho. Não, gente, fala sério. Deus do Que céu. coisa mais linda! Meu Deus do céu. Eu preciso disso na minha casa. Ai, você merece. Que Entendendo? aniversário que você se deu foi? Não, mulher, isso aqui é da cafeteria onde eu estou. Meu Deus do céu! Fofinho. Então, ó, você não. O amor, às vezes, não vai chegar e dizer assim: ó, senta aqui, vem cá, menino. Ó, filho, você tem que entender que eu quis me separar do seu pai, porque não sei o quê. Não! Às vezes o amor vai dizer assim: mãe, você não vale nada, e você é injusto. Pronto, resolveu. Resolveu. Então, o amor, dependendo da pressão que foi a necessidade do nó do emaranhamento, o amor para desemaranhar esse nó, minha querida, vai vir na porrada, na pancada. É a vida como ela é. Entenderam? Só um minuto, gente. Gente, aqui do Instagram, eu vou precisar fechar a live, porque a bateria está acabando, senão eu perco a live. Beijos. Entenderam? Então, o amor, ele é um nó. O emaranhamento que Berto fala é justamente isso, é esse nó que eu dei nas relações. Foi você, foi seu marido, foi sua mãe, foi seu pai, todo mundo deu nó. E aí agora vai ter que aguentar as consequências para desatar esse nó. Entenderam? Entendeu, Sabrina? Levantou a mão de novo, foi? Sim, não. Vou baixar aqui. Obrigada. Entendi. Tá. Eu gostaria, Alguma se tiver tempo ainda, de. Como é? Se tiver dentro do tempo aí, legal, eu gostaria também de falar. É uma pergunta, Pode no fazer. caso, é mais. Ela falando aí dessa adolescente, eu me lembrei de uma entrevista, um podcast, né, que eu vi, que eu assisti, que os pais eles estavam sendo entrevistados, eles contando que a filha de 11, 12 anos se matou, né? E eles contando que na noite que a filha, né, a noite fatídica, olha só, que me chamou a atenção, assim, eles contando que, o pai contando que a mãe, a menina entre 11 e 12 anos, não lembro bem, adolescente, acho que 11, 12 anos, a mãe deu banho na menina, na adolescente, deu banho, com 11, 12 anos, deu banho, quer dizer, que me parece, pelo que falava, era costume, era uma prática comum, a mãe dar um banho numa menina de 11, 12 anos. Não, E é aí, errado, né? pois é, e aí eu fiquei imaginando, e o pai foi fazer a janta dela que ela mais gostava.
Então, Ah. eu fico pensando, meu Deus do céu, assim, aquela cena que eles descreveram, se fosse uma coisa isolada, tudo bem, vá lá, né? De repente, um mimo no aniversário, a menina doente. Mas, eles que falaram, era uma prática comum, era o cotidiano. E a menina se matou. Eu digo, meu Deus. Aí, eu fico pensando, né? Esse amor aí, esse é sufocando, me parece, né? A menina. Ou a menina era abusada sexualmente, né? Não, não me, assim, não me veio essa impressão durante a A live que eu primeira coisa assisti que os me dois, veio foi essa. Quando você fala que uma menina de 11 anos, alguém lhe dá um banho, a mãe dando banho, é, assim, me pareceu ser, eu posso até depois passar para você, se você se interessar para fazer uma análise, me pareceu não, ser assim, aquela coisa exagerada, de repente eu não digo, será que esse casal perdeu um filho antes? E aí fica, né, com aquela compensação daquele trauma de ter perdido um filho, e aí vai exagerar em cuidados, é como esse outro pai aí que vai a uma quadra, vai levar a menina, vai pegar e vai levar, vai pegar e vai levar, né? Então, olha, tudo que foge desse normal, a menina, a mãe dá um banho na menina tem 11 anos. 12 Não é anos. normal para mim isso. É. Não é. Se for A primeira, mínimo, eu exagerado. já vi pessoas que era, não, agora, há pouco tempo eu fiz uma sessão, eu tenho um negócio de constelar. Vocês sabem que eu tenho uma capacidade mediúnica muito grande. Mesmo que eu não use isso de forma consciente na constelação. Não tem. Mas eu tenho. Eu tenho isso de eu ver as cenas. Toda vez que eu constelo, que tem uma pessoa que dorme na cama com o filho ou com a filha, eu vejo a cena. Aí eu, constelando essa menina, eu falei assim para ela, teu filho dorme contigo, que eu vi ele dormindo com a mãe. Ela disse, dorme. Aí ela disse, inclusive, ele se masturba ao meu lado. Gente, não é normal. Não é. O menino tem 27 anos. Peraí, o rapaz tem 27 anos e dorme com a mãe. E se masturba ao lado dela, quando Ah, ele não. imagina que ela está dormindo. Quando você falou, eu pensei que era uma adolescente, que de Não, repente ela deve estar viúva e botou um filho para dormir com ela. ele dorme desde que ele se separou, ele tinha 7 anos. Faz 20 anos que ele dorme na cama com a mãe. Não, aí não. Então, eu já tenho que tratar essa pessoa com um problema psíquico. Entendeu, Simone? Não é normal. Diga, adoradores do rei, que você é a pastora, não é isso? Isso, é Aldineide. Aldineide, desculpa, meu anjo, desculpa. É porque você está chegando agora, eu tenho essa coisa mesmo de decorar aos pouquinhos. Diga, meu amor. Estou ouvindo aqui, mas estou chegando agora, ainda estou pegando um pouquinho o ritmo, né? E observando os exemplos que foram dados desde o início da live, da aula, me veio uma situação familiar, uma situação dentro da minha família. Deixa eu te dizer uma coisa. Lembre, você que está chegando hoje, lembre que depois dessa aula ela vai para o YouTube. Então, se você quiser, como você vai falar algo da sua família, saiu, foi? Ou saiu ou caiu, né? Depois tu retoma quando ela voltar, então. Porque aí eu tiro a gravação, gente, e ela fala, tá entendendo? Tá, ok. Aí eu respondo essa dúvida, ela sem estar gravando, né? Porque como ela chegou hoje, acho que no início eu não dei essa explicação. Enquanto ela não vem, deixa eu falar a última, que eu acho que já são 20 para as 4. Por mim, eu ficava aqui fazendo tudo. Sim, a última é sem. Peraí, cadê? Sim, a última ordem da ajuda é ajudar com amor e limites, nem excesso, nem omissão. O equilíbrio entre cuidar e deixar o outro ser responsável por si. Então, é assim, você delega uma coisa a alguém, ó, filho, você é responsável para recolher o lixo aqui da nossa casa. Você é responsável para isso, filho. Então, pode encher de tapuru. Pode encher de tapuru.
Se ele não for recolher, vai ficar o lixo lá acumulado. Então, você ajuda com amor e com limite. O ser humano adora limites. Adora. Aqui, no cérebro dele, adora dar esses ajustes de limite. E é por isso que aquele programa Super Nani, ele dava tão certo. Não sei se vocês lembram. Eu me considero muito uma Super Nani. Por quê? Porque eu gosto de dar limites. Eu gosto de dizer, não, não vai, ele não vai mais dormir na cama com você. Não, mas eu não posso comprar uma cama e botar ao lado. Pode não. Você tem que fazer outro quarto para o seu filho. Entenderam? Então, esse limite o ser humano gosta. Agora, o limite tem que ser dado como, gente? Com amor. Porque se ele é um limite dado com um autoritarismo, aí o que é que acontece? Limite dado com autoritarismo, a pessoa burla, quebra, não respeita a regra. Agora, por que muitos dos meus pacientes, eu saio dessa postura de terapeuta e entro numa postura de super nani? E ninguém nunca brigou comigo, porque o meu limite é com amor. Vocês têm que ter isso no coração de vocês. Eu digo na cara do meu paciente, eu não aceito mais você dormir na cama com seu filho. Se você continuar, eu não constelo mais você. Eu não constelo não, viu? Pode me oferecer o dinheiro que for, eu não vou constelar. Porque eu quero ver a cura. Eu já perdi paciente. Peraí que voltou. Caiu, não foi, Aldineide? Internet. Aldineide, deixa eu te dizer, eu vou fechar aqui a aula para você não contar a sua história, porque esse vídeo depois vai para o YouTube. Ah, tá certo. Então, eu vou tirar a gravação, vou só me despedir aqui e a gente continua só para eu poder... Certo? Então, a gente vai ficar na última ordem da ajuda, que é o amor com limites. Vocês podem até me observar. Quem dá amor com limites, quem ajuda com amor e limites, não tem medo de ser abandonada e traída. Eu não tenho medo de ser abandonada por meus pacientes, porque eles voltam e eles, além de voltar, eles me indicam. Gente, eu estou há 12 anos vivendo e mantendo minha família pelo orgânico. Eu vou começar a semana que vem no tráfico pago. Literalmente a semana que vem. Quer dizer, ainda nem começou. E eu sustento minha casa com o orgânico das constelações. Por quê? Porque eu tenho autenticidade no que eu faço. E meu paciente sabe, eu não vou querer o dinheiro dele se ele não cumprir com as novas consciências. Eu quero uma nova consciência para o meu paciente. Certo? Então, o amor é muito importante. E o limite também, para essa ordem da ajuda. A gente vai ver na próxima aula as 3 consciências e os 4 sentimentos. Certo? Gente, quem é do YouTube aqui, quem é também dos meus alunos, por favor, vamos fazer um valor de troca aqui. Vai lá no YouTube, dê um like, curte, comenta, compartilha. O algoritmo, ele só entende que esse conteúdo ele é bom quando as pessoas interagem comigo. Então, eu preciso que vocês, nem que seja um like, se não quer deixar uma falazinha lá escrita, deixa um like, porque isso ajuda. E eu estou sempre trazendo para vocês novos conteúdos. Toda quarta, às 2 horas, no Instagram, eu tenho live. E toda quinta, às 19 horas, no YouTube, eu tenho live, certo? Sempre trazendo esses movimentos, tanto de como se profissionalizar ainda mais dentro do campo de formação em constelação familiar, como também como o amor se movimenta nessas relações. Certo? Aline, vou deixar para tu falar quando eu tirar a gravação também, tá? A Aline levantou a mão, não foi? Eu vou tirar aqui a gravação. Então, beijos para vocês.